Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Para mim é um motivo de honra, de imensa satisfação em saber que Deus me escolheu no meio de milhões de pessoas para ser o seu oráculo, para ser o transmissor da sua palavra. Amém, irmãos? Fiquemos de pé, porque a hora já vem e a hora já é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E por favor, abram as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículo de número 6, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ponto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a nossa divisa, e o nosso tema é: frutifique, anunciando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só a igreja. Frutifique, anunciando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento pela qual estamos aqui reunidos na Tua presença para adorar o Teu nome, para engrandecer, para salmodiar o Teu doce nome, Jesus. Jesus, Tu és o nosso Senhor e Bispo das nossas almas. Senhor, para quem iremos, se tão somente o Senhor tens a palavra de vida eterna, Senhor. Salvação só há em Ti, Jesus. Senhor, muito obrigado, porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Filho unigênito do Pai morreu na cruz do Calvário, mas todavia, porém, entretanto, ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou com provas infalíveis e incontestáveis. E ainda o Senhor permaneceu com seus discípulos por um período de 40 dias. E logo após este episódio, o Senhor foi assunto aos céus. E os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão com os vossos olhos fitados nesse Cristo? Esse mesmo Cristo que foi assunto sobre vós, Ele voltará um dia para buscar vocês. Senhor, estamos esperando esta promessa, Deus, de um dia o Senhor buscar, resgatar a sua igreja, Deus, para irmos ao encontro ao Pai. E a Tua palavra nos garante que o Senhor, naquele grande dia, enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, pois não haverá mais pranto, pois não haverá mais dor, porque Jesus estará conosco 24 horas, Deus, na eternidade. Mas até chegarmos neste macro, imenso evento, Deus, passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades, mas o Senhor nos garante a vitória, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Continua conosco.
Fala conosco por intermédio da tua palavra, que diminua a minha pessoa, mas que cresça e resplandeça o Senhor nesta noite, Deus. Prometo ao Senhor algo nesta noite diante dos irmãos, que a glória é tua, Deus, mas a alegria é nossa, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor, aleluia, é a nossa força. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco e fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, o texto diz que Jesus, Suzy está aqui com os olhos fixos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, quando Jesus estava dando essas últimas instruções para os seus discípulos, antes no capítulo 13, Jesus dá uma lição de vida, se é que eu posso dizer dessa forma, uma lição de moral. Que Jesus sendo Deus, os irmãos precisam entender que Jesus não foi reencarnado. Aqui não é espiritismo. Jesus foi encarnado, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, porém ele não pecou. A única diferença é essa, que Jesus ele se fez homem, mas todavia ele não pecou. Jesus sentiu, teve o mesmo sentimento como nós humanos. Jesus passou pelas mesmas dificuldades pelas quais nós passamos no dia a dia, mas porém ele não pecou. E Jesus sendo Deus e ao mesmo tempo também sendo homem, ele deu uma lição de moral, ele lavou os pés dos seus discípulos, uma missão que era dos escravos. Naquela época, no antigo Israel, não existia requalificação asfáltica. Resumindo, não tinha asfalto para você passar com seu carro, era só poeira. E as pessoas que caminhavam de uma banda para outra, quando chegavam nos certos destinos, chegavam com os seus pés cheios de poeira. E nesse contexto já tinha um escravo que tinha a missão de lavar os pés dos seus senhores. E Jesus ele se faz como escravo, dá uma lição de moral e lava os pés dos seus discípulos. E logo após este episódio nós adentramos no capítulo 14, quando Jesus ele inicia dessa forma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Repare que em todas as minhas pregações e orações, sempre eu farei menção dos céus, do reino dos céus, da Nova Jerusalém, porque é uma realidade que a igreja não pode perder a visão. Jesus ele começa assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Alguns eventos Jesus tinha que dizer nesse capítulo 14. O primeiro evento foi as últimas instruções de Jesus. Segundo evento, ele estava explicando a sua missão pela qual veio à terra. E em terceiro lugar, Jesus estava ensinando a missão do Consolador. Resumindo, João 14 se resume nessas três instruções. A primeira, Jesus fala sobre as suas últimas instruções antes dele subir para o Pai. Segundo, Jesus fala sobre a missão do Espírito Santo. Mas algo muito importante aqui, meus irmãos, é quando o texto vai
Mais adiante, surge algumas dúvidas. E a primeira dúvida foi no versículo 5, quando Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Nós não sabemos para onde vais. E como saberemos o caminho? Isso me preocupou muito quando eu estava meditando nesse texto. Tomé, surgiu uma dúvida. A vida de Tomé nesse contexto estava incerta. Ele estava com o Mestre, ele estava com Jesus, mas ele não sabia para onde Jesus estava indo. E se de fato o discípulo do Senhor, se não sabe para onde Jesus ele está indo, qualquer caminho para ele serve. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho me serve. Se você está dirigindo, Suzy, eu vou usá-la, permita-me, por favor, contextualizá-la aqui nesse texto. Se você está dirigindo o seu veículo e você sai de forma aleatória, sem saber para onde você quer ir, qualquer caminho para você serve. Era essa a expressão de Tomé: Senhor, eu não sei para onde o Senhor está indo. Que caminho é esse que eu não sei? Tomé estava dizendo: qualquer caminho para mim serve. Mas Jesus não é atalho. Jesus não é qualquer caminho. Jesus é o caminho, ou seja, é o único caminho que leva o homem a Deus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Permita-me, por favor, usar esta contextualização neste momento. Este capítulo 14 e o versículo 6 é uma palavra que deveria estar tatuada na nossa mente. É uma palavra que deveria estar tatuada na nossa alma, para nunca nos esquecermos que Jesus não é um caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Isso me preocupa muito, quando um cristão no século 21 está perdendo a sua esperança acerca da salvação. Isso é muito preocupante quando o cristão não sabe para onde ele está indo. E o cristão que é lavado e remido pelo sangue de Jesus não pode estar vivendo desta maneira: qualquer caminho para mim serve. Não! Pelo amor de Deus, eu não sou pastor para doutrinar a igreja. Quero ser aqui apenas um profeta do Senhor. Quem doutrina a igreja é o pastor. Permita-me, Senhor, ser apenas um teu profeta aqui nesta noite, para apenas trazer o teu recado. E esse recado é muito importante. E esse recado é muito forte. O cristão não pode viver uma vida confusa referente à salvação, referente a Jesus. Como é que nós anunciaremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se eu não estou acreditando? Se eu não creio, se eu não acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? A segunda dúvida que surgiu no texto foi Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. No dizer baiano, ele estava dando uma tapa na cara da sociedade. No dizer baiano, que a gente ouve muito isso. Isto preocupou Jesus. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, no dizer do baianês, pelo amor de Deus, Filipe, há quanto tempo que eu estou com você e você me faz uma pergunta dessa? Será que você não está vendo? Será que você não está contemplando que quem vê a mim vê o Pai? João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, Deus é Jesus, aleluia. Na Trindade Santa não existem deuses, não existem, pelo amor de Deus. Se alguém falar isso, não acredite, é mentira, é falácia, é uma falsa doutrina. Na Trindade não existem deuses,
existem, pelo amor de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a mesma trindade que estava no princípio de todas as coisas, como disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Jesus estava dizendo: Filipe, quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Quem vê a mim vê o Espírito Santo, Filipe. E você me faz uma pergunta dessa? Mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Irmãos, o cristão não pode ter dúvida referente ao caminho pela qual ele está seguindo. Até porque existem vários caminhos, às vezes caminhos até tortuosos, que nem aquela música de criança. Eu andava numa casa torta, Jesus me diretou. Não, irmãos, Jesus é o caminho, é o único caminho que leva o homem a Deus. Já dizia o profeta: nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Não existe incerteza na vida do crente. O cristão que é lavado e remido pelo sangue de Jesus acredita que ele é o único caminho. Não estou me desabafando, mas eu estou dizendo uma verdade: que Jesus é o caminho, é o único caminho que leva o homem a Deus. Irmãos, porque Jesus ele é o único caminho? Atos 4, versículo 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. E o tema diz: frutifique anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui entra o papel do discipulado. Todo discípulo imita ao seu mestre. E se de fato o discípulo imita ao seu mestre, eu preciso viver esse texto. Se eu estou vivendo esse texto, a proporção que vai acontecer é eu ganhar vidas para o reino do Senhor Jesus. Isso é fato. Se eu acredito que não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus, pelo qual nos importa que sejamos salvos, quando eu recito esse texto, eu acredito que Jesus é a minha salvação. E em segundo lugar, eu vou buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paz-me, mas é uma verdade. As ovelhas perdidas da casa de Israel começam na sua casa, começa na minha casa. As ovelhas perdidas da casa de Israel começa pela minha casa. Esta semana eu, conforme a gente diz, né, sentir de Deus, de dar uma orientação a um rapaz que é crente, todo crente, Rafael. Um irmão que eu aprendi a amar, da mesma forma como amo Herbert, um amigo, irmão, crente todo, rapaz. E aí Deus me deu esta orientação para eu passar para ele. Ele disse: Rafael, há tempo que eu queria falar isso para você, Rafael. Existem 3 coisas que o cristão não pode esquecer jamais. Está dentro da mensagem. Primeira coisa é a volta de Cristo. Cristão nenhum pode perder o sentido da volta de Jesus. Segunda coisa é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em terceiro lugar, disse: o cristão precisa buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Jesus é o caminho, e não há nenhum outro nome pela qual nos importa que sejamos salvos. Hebreus capítulo 12, versículo 24 diz assim: Jesus, mediador de uma nova aliança,
e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Deus disse: Caim, o que você fez com teu irmão Abel, o sangue dele está clamando por justiça. Parou ali. O texto parou ali. Mas o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de todo pecado, porque Ele é o caminho. Ele sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o sangue dele é suficiente para nos purificar, aleluia, de todo pecado e de toda a injustiça. Porque o sangue de Jesus é poderoso para curar. O sangue de Jesus é poderoso para libertar. O sangue de Jesus é poderoso. Somente o sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário, em forma de sacrifício por nós, é suficiente para nos mantermos de pé. É suficiente para nos mantermos com alerta. Olha, a qualquer momento esse Jesus que morreu por mim vai voltar, e eu não posso perder essa perspectiva de vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E esse texto, irmã Flávia, quebra todas as religiões, que a cada minutos e segundos surgem novas religiões, com todo respeito. Jesus é o único mediador na face da terra, no globo terráqueo. É o único mediador entre Deus e os homens. É o único que é capaz, aleluia, de representá-lo a gente diante do Senhor, meus irmãos. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O advogado, a única coisa que ele pode fazer é estar ao lado de alguém defendendo. A única coisa. Jesus não. Ele não veio para estar ao nosso lado. Ele veio para assumir a nossa culpa. Aleluia. É por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mediador entre Deus e os homens. Só me vem agora na memória a passagem de Jó, quando o inimigo da igreja ousadamente chegou até Deus, disse ali, ó. Deus disse não, aliás, Deus que disse, ó, observaste meu servo Jó, homem justo, íntegro, que se desvia do mal, e disse nada. Ele só teme ao Senhor por debalde. Ele só teme ao Senhor por causa das riquezas, por causa dos bens que o Senhor o proporcionou na vida dele. Deus testemunhou da vida de Jó, meus irmãos. É isso que Cristo quer fazer por nós. Ele quer testemunhar. Quando as dificuldades vierem sobre nós, Deus vai dizer não, Flávia eu conheço, é minha serva. Ivo eu conheço, é o meu servo. Vanilton, eu conheço, é o meu servo. É esse o papel de Jesus, mediador. Não está ao lado, mas assumir o seu lado, assumir a sua culpa, assumir a sua responsabilidade. Por isso que Ele é o caminho. Não é um caminho, porque um pode ser dois pode ser três. Jesus é o caminho vetorial. Ó, aqui, ó. Filhos meus, eu sou o caminho. Nesse caminho, quem dirige sabe. Não existe curva acentuada à direita. Não existe curva acentuada à esquerda. Não existe uma força centrífuga e nem centrípeta. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele disse, o escritor aos Hebreus: olhai firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé. Irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê?
esse mesmo Jesus que pela qual nós estamos pregando aqui nesta noite, foi o mesmo Jesus que se apresentou para Moisés. Disse: Moisés, quando ele lá se apresentou, quando ele se apresentou de uma forma extraordinária, que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Moisés disse: não, pega aí, uma sarça seca nesse deserto, está pegando fogo e não se consome, e isso é algo extraordinário, isso é algo que foge da minha mente. E Deus disse: Moisés, calma, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está pisando é terra santa. E ali surge o diálogo entre Deus e Moisés. Ali é o próprio Cristo. Disse: Moisés, eu vou te enviar. Mas Moisés, mas Senhor, eu sou igual a Ivo, ele gagueja muito. Moisés, eu te escolhi, Moisés, pare com isso. Quem fez a boca do homem, Moisés, não foi eu. Moisés, diga o povo de Israel que eu sou, me enviou a vós outros. Aí passam-se anos, aí vem Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o mesmo Deus que esteve lá no passado, no Antigo Testamento. Sabe por quê, meus irmãos? Em Jesus, do livro do Gênesis até Apocalipse, todas as profecias se cumpriram nele. Por isso que ele tem a propriedade de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há muitas pessoas por aí, meus irmãos, sem esperança. Hoje eu já fiz a minha parte. Passei aqui de manhã, quando eu fui tirar a moto da empresa, tinha ali um rapaz deitado. Disse: ó, Jesus te ama. Ele: diga amém. Ele: amém. Já fiz a minha parte, faça a sua. Façamos a nossa parte, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, existem inúmeras formas e maneiras de anunciarmos a Jesus. Tem pessoas que conseguem anunciar Jesus com a Bíblia fechada. Deus, graças a Deus, me deu esta facilidade. Eu consigo anunciar Cristo sem a Bíblia na mão, até porque nós somos uma carta aberta e conhecida por todos os homens. Vão ter momentos na vida que a gente não vai poder estar com a Bíblia na mão, mas a Bíblia pode ser revelada na nossa vida através das nossas ações e atitudes. Sabe por quê? Testemunho, vivo hoje. Fui levar a moto da empresa lá para lavar. Aí eu estava conversando com um certo rapaz, passou uma jovem bonita. Ele: ó, falei: irmão, eu aí não olhei. Ele olhou: pô, irmão, você é crente, né? Eu sou: pô, irmão, me perdoe. Eu fiz a minha parte. Ali eu já anunciei. Ele já sabe que eu sou um cristão. Não falei que eu era evangélico, mas através das minhas ações e atitudes, ele viu que eu era um homem diferente. Não porque eu... não, é porque Jesus na minha vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Este ano, a mais de, em torno de 400 quilômetros longe de Salvador, numa terra bem longínqua de minha mãe, onde minha mãe nasceu. Estava lá sentado, como é, quem é do interior sabe, né? Que tem aquele costume que a gente senta na praça ali, na porta de casa, e aí na varanda, fica ali conversando, e aí vem bate um papo. E nisso eu estava sentado, nisso o meu tio, que tinha uma venda, devido à circunstância dele, idade, ele aí transferiu a venda para sua própria casa. Nisso chegaram dois rapazes para tomarem bebida alcoólica, e isso eu estava no meio deles, sentado, sem Bíblia na mão. Aí quando um pegou um copo de bebida alcoólica, olhou para mim e disse: rapaz, você não bebe porque você é cristão. Eu disse: eu sou, para a glória de Deus. Ali foi uma oportunidade que Deus me deu de anunciar Jesus. Eu não estava com a Bíblia na mão, mas eles avistaram Jesus na minha vida. Às vezes a barreira que nós enfrentamos é porque as pessoas, infelizmente, não conseguem enxergar Jesus na nossa vida. É essa a barreira. E essa barreira, quem constrói não é o Evangelho. Até porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Quem cria essa barreira somos nós.
Somos nós que criamos as dificuldades. Somos nós, infelizmente, os dificultores da obra do Senhor. E Deus quer se revelar na nossa vida. Já foi dito aqui hoje, nesta noite, testemunho lindo. Deus anseia se revelar para nós de uma forma extraordinária, de uma forma surreal. A proporção que nós conhecemos a Deus é muito pouco diante daquilo que Ele é. Suzy falou aqui, permita-me usar o seu testemunho, por favor. É muito pouco, e de fato é mesmo, é muito pouco diante daquilo que Deus Ele é. Deus é muito grande. Deus disse: Tomé e Filipe, pelo amor de Deus, Tomé, eu sou o mesmo Deus que estava lá no passado. Eu estou com hoje, meu discípulo, e vocês estão duvidando. Aí depois ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Aqui é forte. Cada ser humano tem a sua verdade. Estou errado? Você tem a sua verdade. O seu amigo tem uma verdade. O seu amigo tem uma verdade acerca do futebol. O seu amigo tem uma verdade acerca da filosofia. O seu amigo tem uma verdade acerca de uma matéria jornalística. O seu amigo tem uma verdade acerca de uma receita culinária. Cada ser humano carrega dentro de si uma verdade, que às vezes essa verdade às vezes não é absoluta, que essa verdade às vezes não vai preencher o vazio que a alma tem, às vezes. Essa verdade às vezes não é suficiente para suprir algumas lacunas da vida. Meus irmãos, no dizer baiano, mais uma vez, sai de baixo. Quando Jesus diz que Ele é a verdade absoluta. Quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, Jesus está dizendo: podem depositar a vossa confiança em mim, porque eu sou a verdade. Ele estava dizendo: aquele que crê em mim não será confuso. Aquele que crê em mim não terá confusão. Aquele que crê em mim como a verdade absoluta. E eu posso declarar nessa noite que Jesus é a verdade da verdade. Irmãos, sabe o que é isso? Eu sou Jesus, dizendo: eu sou o caminho e a verdade. É aquela verdade lá na cruz do Calvário, quando ele disse, quando ele estava diante daqueles dois ladrões, um não reconheceu a Jesus, mas o outro disse: rapaz, até aqui você não consegue temer a Deus? Pelo menos nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este homem aí não fez nada de mal, e ele está aqui sendo culpado. Ele disse: mestre, quando fores ao paraíso, mestre, lembra-te de mim. Jesus disse: em verdade te digo. Ali tem uma explicação que depois a irmã fala, pode explicar. Disse: em verdade te digo que hoje, tem uma vírgula, tu estarás comigo no paraíso. Jesus não estava dizendo que a partir daquele momento ele estaria no paraíso com ele. É o que muitas pessoas pregam. Está errado. Jesus estava dizendo: olha, eu estou lhe afirmando hoje, vírgula, que você um dia estarás comigo no paraíso. Não tinha mais esperança. A única esperança daqueles dois ladrões era a morte, porque eles mereciam, conforme a lei de Roma. Mas um reconheceu: rapaz, eu já estou aqui igual aquela música que o irmão Verito gosta de cantar. Eu estava no fundo do poço, de Marcos Antônio. Eu não tenho mais nenhuma esperança, eu vou morrer, mas eu estou diante da verdade, que é Jesus. Disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus diz: em verdade, que eu te afirmo a partir de hoje, que você um dia estarás comigo no paraíso. Porque Jesus é a verdade, meus irmãos. Há muitas pessoas que precisam conhecer essa verdade,
Há muitas pessoas presas em filosofias da vida. Há muitas pessoas presas em seus sofismos, em seus dogmas religiosos, que sequer pode salvar a alma. Somente Jesus pode tirar uma alma da prisão. Somente Jesus pode libertar uma alma do cárcere, porque Ele é a verdade verdadeira. Disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar e vou buscar vocês. Estamos caminhando dentro dessa verdade. Olha, Jesus é o caminho. Já escolhemos o caminho. Olha, Jesus é a verdade. Vamos permanecer nessa verdade, porque um dia Ele voltará para nos buscar. Porque um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E a igreja não pode perder essa perspectiva de vida. Ele é o caminho, a verdade. Aí vem por último: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo tem uma vida. Todo ser que respira, já cantam vocês, louve ao Senhor. Todos nós temos uma vida. Um dia Deus plantou no homem, Deus soprou no homem a alma vivente. Deus soprou a vida no homem. E a partir desse contexto, Deus chamou o homem de alma vivente. Eu não vou entrar neste paradigma de dicotomia, tricotomia, não vou entrar nesse contexto. Mas Deus soprou no homem o fôlego de vida. O homem passou a ter uma vida. Mas quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo e afirmando que essa vida vai muito além da vida que nós temos hoje. Quando Jesus está dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, só vem aqui agora na memória aquele texto quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida. Deus me deu um grande livramento de morte hoje. Sabe qual foi? Eu vou lhe contar. Hoje eu levei a minha esposa para o trabalho. Hoje, coitada, infelizmente, Herbert, que é da área de saúde, sabe, diz que a área de saúde não para. É 24 horas, não para. Não lembra daquela conversa que nós tivemos? Ela hoje, coitada, foi trabalhar de manhã, das 7 da manhã às 7 da noite. Tati, você vai ficar, você só vai voltar amanhã de manhã. Imagine, 24 horas. E nisso eu levei minha esposa. Não teve nenhum incidente com a moto. Já pensou, meus irmãos, se a corrente da moto parte na BR, e hoje seria uma estatística, eu não estaria aqui pregando para vocês hoje. Possivelmente hoje vocês estariam velando a minha vida e a vida de minha esposa. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Vim, deixei a moto aqui, saí com a moto da empresa normal, tive um dia lindo, maravilhoso. Cheguei com a moto da empresa, quando fui pegar a minha, quando chegou aqui, logo no topo da ladeira, a corrente partiu. Disse: louvado seja Deus. Não murmurei, Senhor, muito obrigado, porque se partisse na BR, eu hoje não estaria falando dessa vida. A corrente partiu da moto, literalmente. Eu agradeci a Deus, mas Deus é tão bom, que Deus ainda permitiu que uma pessoa que Deus estava me dando força para eu ajudar em um propósito, essa pessoa passou por mim. Essa pessoa que eu estava pedindo a Deus para vê-lo pessoalmente, depois de meses. Olha aí que coisa maravilhosa. Deus não permitiu que a corrente partisse na BR, porque hoje seria uma estatística, estaria morto eu e mais a minha esposa, mas permitiu que a corrente partisse aqui hoje logo pela noite, e ainda permitiu que o jovem que eu estava pedindo força ao Senhor para o ajudar no propósito, se bate comigo e disse: olha, Deus colocou no meu coração um propósito, e eu não vou parar enquanto ver Deus agir na tua vida. Deus é Deus, meus irmãos, porque Jesus é a vida. E a vida de Deus, essa vida que não é a nossa, a vida de Deus, o Zoe de Deus está dentro de você. A vida de Deus está dentro de nós.
quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, a vida do Pai está em mim, e eu morri por vós, para dar esta vida a vocês, para dar essa vida a mim. Há muitas pessoas que estão sofrendo, pelo fato de não conhecerem a Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Certa feita, o irmão Herbert está ali de testemunho. Estávamos na casa dele jogando uma partida de futebol, ainda bem de dominó, ainda bem que ele está ali como uma testemunha viva. Estávamos jogando uma partida de dominó, e chegou um jovem denominado de Frank, jovem todo maltrapilho, todo sujo, meus irmãos, fedendo a mijo. Parece que já tinha dias que não tomava banho, morrendo de fome, sede. Pediu um copo de café com pão. O diácono Herbert, eu lembro que ficou até um pouco assim meio assustado, não querendo abrir a grade. Disse, abra. Ele abriu a grade. Conversei com esse jovem chamado Franco, jovem bonito, com uma boa aparência, mas infelizmente se jogou aos desprazeres do mundo, a tal ponto de largar a sua família, a sua casa e viver em condições de rua. Primeiro, às vezes a gente quer ajudar alguém, primeiro a gente precisa ouvir e sentir a necessidade desse alguém. Chamei esse jovem, ele lembra. Conversei com ele, perguntei, rapaz, o que levou você a tomar esta decisão? E disse, por causa disso, disso. Aí Herbert foi lá em sua própria casa, pegou um pão, um copo de café e deu a ele. E neste momento Deus disse, dê um abraço nele. Dê um abraço nele. Eu dei um abraço nele. Deus, eu vou dar um abraço nele. Meus irmãos, às vezes tem pessoas que só precisam de um abraço. Tem pessoas que só precisam de um abraço seu. Às vezes um abraço é uma terapia. Às vezes um abraço na vida de alguém vai produzir um dia melhor. Às vezes um abraço na vida de alguém vai produzir uma semana melhor. Às vezes um abraço na vida de alguém é uma resposta de Deus. Às vezes alguém vem orando pedindo ao Senhor uma resposta. E Deus te usa para dar um abraço. Mas aquele abraço que vem de Deus. E quando eu abracei jovem, ele lembra ali, comecei a chorar, sem entender o porquê. Depois disse, Deus, eu te chamei para essa missão. Preguei para ele, profetizei, jovem, você está assim hoje, mas eu creio que um dia você será homem de Deus. Lembra que ele ainda confessou a Jesus. Eu fiz o apelo, ele confessou Jesus, confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu não sei como se encontra a vida dele hoje, mas a minha parte eu fiz. Mas outro testemunho para terminarmos esta mensagem, que é muito fácil. Alguém chega aqui e dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, que de fato Ele é mesmo. Mas será que eu estou testemunhando na minha vida, no meu dia a dia, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Certa feita eu estava no meu lar. Nisto um jovem ele tomou alguns tiros e praticamente já estava à beira do caminho, à beira do caminho. E nisso aí, um jovem ali tomou um tiro. Eu disse, ainda está vivo? Eu disse, está. Vou lá fazer o apelo. Minha esposa, rapaz, não vá não, que é perigoso. Eu disse, nada, perigoso nada. Perigoso é eu ficar aqui na minha zona de conforto e não levar Jesus para ele. E se ele morrer? Possa ser que Deus está me usando para dar a ele a última esperança. Cheguei lá, infelizmente, pasmem, vários cristãos olhando para o rapaz. Herbert lembra, está lá o jovem, em tempo de morrer, buscando o fôlego. Tinha mais de 5 cristãos, infelizmente, irmãos até aqui da igreja, olhando para o rapaz, e o rapaz morrendo. Eu disse, irmãos, será que ninguém aqui não vai fazer o apelo para o rapaz? Ninguém fez. Me ajoelhei pelo jovem. Eu não sou médico, não sei se você vai viver ou você vai morrer,
Mas eu vejo que você está à beira do caminho porque você foi baleado com alguns tiros e você pode morrer. E se você morrer hoje, não sei como se encontra a sua situação. Você pode partir sem a sua salvação. Isso eu estou traduzindo. Você quer confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ele disse: eu quero. Fiz oração por ele. Ele confessou a Jesus, estava à beira da morte. Não sei como se encontra hoje, mas a minha parte eu fiz. Nós precisamos fazer a nossa parte. Parar de criticar aquele que não está fazendo e passemos também a fazer a nossa parte. E aquele que não está fazendo, talvez você sirva como motivação para este alguém. E este alguém que está sendo motivado pela sua vida vai motivar outras pessoas. Esta é a corrente solidária. É parar de criticar o irmão. É parar de criticar a irmã. Ah, mas o irmão Ivo não está fazendo. Mas faça. Ah, Ivo, mas você não está. Irmão, pô, irmão, eu não estou anunciando, mas continue anunciando, irmão. E em vossas orações, me ajude, para que um dia eu possa estar aí com você também. Esta é a corrente solidária do Evangelho. É uma vida na vida que vai se formar um mais um, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 11, para fecharmos: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, a mesma obra que Deus realizava no Antigo Testamento foram praticamente as mesmas obras, algumas diferentes, que Jesus realizou no Novo Testamento. Até porque eu falei aqui que Jesus é Deus. Deus é Jesus. Na Trindade não existem deuses. Existem sim Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três se formam em um. E esse mesmo Deus em Jesus, que estava falando com os seus discípulos, é o mesmo Deus que se apresentou para Moisés lá no monte. Disse: Moisés, diga ao povo de Israel que o grande eu sou me enviou a vós outros. E a minha motivação nesta noite é que o grande eu sou possa nos motivar, possa nos direcionar para anunciarmos para estas pessoas que Jesus é o caminho. Caminho porque ele não é um, ele é o caminho. A verdade porque cada ser humano carrega dentro de si uma verdade, mas Jesus é a verdade da verdade. A vida porque ele é único, capaz e suficiente para salvar a humanidade. Porque um dia Jesus, quando adentrou numa certa cidade, aquele povo rejeitou o irmão Maurício, o evangelho de Jesus. Aí surgiu uma voz na multidão: mestre, peçamos a Deus e que ele derrame fogo dos céus e consuma todo este povo que rejeitou o teu evangelho. Ele disse: calma, João, calma, te aquieta um pouco, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas, e sim para salvá-las. Há muitas almas que precisam ser salvas, e as ovelhas perdidas da casa de Israel começa dentro do nosso lar. Até porque o lar, não sei porque Deus está permitindo eu falar isso, mas o lar é o palco onde acontecem os grandes conflitos, é dentro do lar. Mas é lá, dentro do lar, dentro do nosso lar, onde às vezes acontecem os grandes conflitos da vida. É neste local que Deus quer se revelar. É neste local que Deus quer ser revelado. É neste meu lar que Deus quer se apresentar
e se apresente, Senhor, que eu vou lhe receber. Da mesma forma como ele se apresentou para Moisés: Ivo, eu sou o grande eu sou no seu lar. José Herbert, eu sou no seu lar. Irmão Vanvan, eu sou no seu lar o Senhor. Que Deus possa ser o Senhor, meus irmãos, dentro da nossa família, para que a partir daí possamos anunciar em Jerusalém, na Judeia e, se for possível, até os confins da terra, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas de fato, algumas pessoas, felizmente Deus não chamou para ir até os confins da terra, para anunciá-lo de forma presencial, mas nós também podemos fazer missões através de uma oferta missionária, através de um valor para os missionários, conforme fala o nosso pastor, para a Missio Dei do Senhor. Ainda que nós não possamos ir de forma presencial, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas de forma não presencial, a gente pode contribuir com oferta missionária, com um valor monetário, ou até mesmo com as orações. Podemos sim fazer missões, mas se Deus quiser nos levarmos para irmos até os confins da terra, que podemos dizer da mesma forma como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, pode enviar o teu servo. Mas que Deus nesta noite possa aplicar a sua palavra em nossos corações, e fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor, e que a semente do Senhor possa brotar em nosso coração, germinar frutos dignos de arrependimento, para que no tempo oportuno, e esse tempo oportuno é já, é hoje, frutifique. Discípulo do Senhor, que é discípulo, precisa frutificar, porque infelizmente o discípulo que não frutifica vai ter que passar pelo processo da podagem. Os irmãos sabem a diferença entre o joio e o trigo? Por isso que Jesus disse: não mexa aí, deixe para o grande dia, porque há uma certa semelhança entre o joio e o trigo. Qual é a diferença? O trigo, quando a gente pega o trigo e esmagaça o trigo, vai ficar na nossa mão a semente. E a função do trigo chegou a fase de semente, junta e guarda no celeiro. Já o joio é diferente. Quando alguém pega o joio aqui na mão esquerda, esbagaça ele, e quando abre, as mãos só ficam palhas. Qual é a função da palha? Ser lançada ao fogo ou pisada pelos homens. Por isso que Jesus foi bem enfático: não mexa aí nessa plantação, deixe para aquele grande dia. Mas com toda audácia e ousadia, meus irmãos, sejamos trigos na vida de alguém. Se você conhece alguém que está passando por dificuldade espiritual, com a alma presa em tantas coisas da vida, seja trigo na vida desta pessoa. Talvez esta pessoa, para conhecer a Jesus, precisa de você, porque a igreja tem a capacidade e o poder dado por Deus de revelar Cristo na vida de alguém. Jesus disse: eu dei o poder à igreja, e aquilo que a igreja ligar na terra, o meu Pai concorda nos céus. Somente a igreja de Jesus, eu sou a igreja de Jesus, vocês são também a igreja
de Jesus. E que o Senhor nesta noite possa nos despertarmos para vivermos um novo tempo. Não este novo tempo que a gente ouve falar muito por aí. Para vivermos de fato o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é amanhã, é hoje. Porque ao sairmos daqui, com certeza nós cruzaremos com alguém que necessita de uma palavra. Alguém que necessita de uma palavra de ânimo. E que Deus possa nos levantar como o seu arauto, como o seu proclamador da sua palavra. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado porque a tua palavra diz que sopra-se o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Senhor. Quem direciona é o Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado pela propagação, pela anunciação da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, eu tenho uma máxima certeza que ela não voltará vazia, Senhor, na mente e nos corações de vários irmãos que estão aqui conosco, ouvindo a tua palavra. Eu tenho a máxima certeza que a tua semente vai frutificar, vai germinar em cada coração aqui nesta noite. E eu tenho a certeza, Senhor, que a tua palavra, que tem este poder, ainda vai continuar falando ao nosso coração, Senhor. E eu tenho a máxima certeza que antes de debruçarmos as nossas cabeças sobre os nossos travesseiros, o Senhor ainda continuará falando no nosso coração, porque a tua palavra tem este poder, de tal forma que passarão os céus e a terra, porém a tua palavra ela permanece eternamente, Senhor. Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio pela qual o Senhor me concedeu, Deus, de ser o teu ministro, o teu oráculo nesta noite. Senhor, por mais que a palavra foi dura nesta noite, mas primeiramente que vai ministrar é a primeira pessoa que recebe o recado do Senhor e depois transfere o recado do Senhor. Senhor, eu não sou Deus, não sou, e jamais quero discipular alguém, Deus, porque este poder, esta vocação de discipular, de doutrinar a igreja, Senhor, é o pastor, Deus. Somente o pastor da igreja, o Senhor concedeu esta ordem, esta ordenância. Mas por mais que a palavra foi dura, Deus, nesta noite, mas eu me coloquei, Senhor, apenas como teu profeta, Deus, apenas para trazer o recado do Senhor, e que este recado, Senhor, possa estar guardado, fixado na tábua do nosso coração, para que possamos glorificar e adorar o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade, através da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Despede-nos em paz, em segurança. Livra-nos neste momento, Senhor, de todo mal, de uma bala perdida, do me perverso, do me sanguinário, Senhor. Aliás, Deus, esses dias as coisas estão difíceis por aqui, Senhor. Pessoas estão morrendo, Senhor. Pessoas estão descendo à sepultura, Senhor. E tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja, a começar por mim, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, da minha vida. Senhor, me dá discernimento, Senhor. Nos concede oportunidades tais que o Senhor nos concede todos os dias de anunciarmos a tua palavra, Senhor. E às vezes passamos desapercebidos, Senhor. Passamos por alguém que precisa de uma palavra, que necessita de apenas um versículo, Deus, para o Senhor começar a fazer a sua obra, e às vezes nós não anunciamos. Tenha misericórdia, Senhor.
tenha misericórdia de mim, Deus. Deus, certa feita eu vou me ousar em dizer isso. Um rapaz chegou para mim e disse: Ivo, eu vi os meus sonhos se prostituindo quando eu me vi na zona de conforto. Senhor, não deixa que a tua igreja, Deus, venha cair, Deus, na zona de conforto, parar de anunciar a tua palavra. Deus, nós queremos anunciar, Senhor, a tua palavra. Deus, nós somos sementes, somos frutos dos primórdios que deram a sua vida, Senhor, por amor ao Evangelho, Senhor, a começar por mim. Tenha misericórdia, Senhor. Essa oração é pessoal. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Desperta-me, Deus. Desperta-me, Deus, para viver o tempo do Senhor. E o tempo do Senhor é hoje, Deus. Tempo esse que o Senhor colocou no coração do pastor da igreja, de viver esta missão, Senhor. E eu disse para o meu amado pastor: pastor, eu estou dentro desse projeto. Senhor, usa-me, Senhor, para esse projeto. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, Deus, que estão aqui neste culto, Deus, presencial, e também nesta live, que tem, Senhor, a capacidade, que tem dons, que tem talentos, que pode também se juntar com o pastor, Deus, o nosso pastor, e viver, Deus, esse projeto que o Senhor colocou no coração dele de implantação de igrejas, de revitalização de igrejas. No lugar onde era um bar, passará a ser uma igreja, Senhor. Mas o pastor não pode fazer este projeto sozinho, Deus. Senhor, levanta homens, levanta mulheres aqui, Deus, deste ministério. Levanta homens, a começar por mim, Deus. Levanta mulheres que estão me ouvindo nesta noite, aqui de forma presencial, e aquelas mulheres que estão de forma remota. Levanta homens que estão aqui comigo, Senhor, neste culto. Levanta homens para fazer parte desse projeto, Deus, de implantação de igrejas, de expansão, de expansividade do teu reino, Senhor, aqui na terra, Senhor. Nos capacita, Senhor. Coloca em nosso coração este desejo. Implanta, Senhor, aquele que não tinha este desejo, Senhor. Implanta, Senhor, a partir de hoje. Talvez esse desejo estava apagado, bloqueado. Permita-me, meu irmão e minha irmã, nesta noite, permita esse desbloqueio na tua mente. Não aceite este acomodismo espiritual. Saia deste acomodismo e venha viver aquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. E após as vossas orações, nós estamos despedidos da casa do nosso Deus. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Igreja de Jesus. Muito obrigado, pastor, pela confiança de estar no altar do Senhor, anunciando a sua palavra. Muito obrigado, Deus.